isolado, cercado apenas por florestas e silêncio, numa fazenda no interior da Bavária, Alemanha. Para muitos, pode ser assim um plano até mesmo idílico. Porém, imagine também que de repente coisas estranhas começam a acontecer. Passos na neve da floresta até a casa que simplesmente desaparecem, ou barulhos estranhos no sótão, chaves e outras coisas que simplesmente somem da casa. Para alguns poderiam ser exemplos de ação de poltergeist, mas tudo muda de rumo quando a família é encontrada brutalmente assassinada. Pois é, esse caso vem intrigando historiadores, investigadores e curiosos desde que aconteceu em 1922 com a pobre família Gruber. Esse caso não foi desvendado, mas é claro que várias e várias teorias surgiram. E hoje nós iremos explorar um pouquinho os detalhes desse caso, enquanto você se organiza para dormir. Eu sei que vocês adoram a revisitação histórica, não é mesmo? Então vamos começar com o contexto histórico. A fazenda Hinterkaifeck. O nome do caso é o mesmo nome da fazenda, é o caso Hinterkaifeck. A fazenda ficava a cerca de 70 quilômetros de Munique, em um local bastante isolado. A família que vivia ali era composta por Andreas Gruber, de 63 anos de idade, sua esposa Cacília, de 72 anos, a filha deles, Victoria Gabriel, de 35 anos, e os dois filhos de Victoria, Cacília, de 7 anos, e Joseph, um bebê de apenas 2 anos de idade. Também morava com eles a empregada Maria Baumgartner, que havia começado a trabalhar na fazenda no mesmo dia do crime. Andreas era conhecido como um homem rígido e de temperamento difícil. Victoria, sua filha, havia perdido o marido durante a Primeira Guerra Mundial, e havia rumores sombrios que ela teria uma relação abusiva e incestuosa com o próprio pai. A paternidade do pequeno Joseph sempre foi um mistério. Alguns acreditavam que era o filho de Andreas, outros que poderia ser o fruto de um relacionamento de Victoria com o vizinho Lawrence. Esse detalhe se tornaria importante mais tarde nas investigações. Os sinais estranhos antes do crime. Dias antes do massacre, a família começou a relatar eventos inquietantes. Andreas encontrou pegadas na neve que vinham da floresta diretamente até a casa, mas não haviam pegadas voltando à floresta. À noite ouviam passos e ruídos vindos do sótão, como se alguém estivesse andando por ali. Mesmo após revistar a casa, não encontraram ninguém. Além disso, um jornal de Munique foi encontrado
fazenda, mas nenhum membro da família tinha comprado. Para completar, o molho de chaves da casa desapareceu misteriosamente. Esses sinais sugerem que alguém poderia estar dentro da propriedade, talvez se escondendo e observando a família por muitos dias. Que um dos meus muitos medos é alguém entrar na minha casa sem eu saber. Eu sempre faço questão de trancar tudo, revisitar as câmeras e tudo mais, porque eu acho que deve ser um medo ancestral dos seres humanos, né? Imagine um estranho, alguém se escondendo, te observando, te olhando sorrateiramente e planejando um crime. A descoberta do crime. Na manhã do dia 4 de abril de 1922, vizinhos estranharam que os Grubers não apareceram na igreja e as crianças não foram à escola. Alguns notaram que a fazenda aparecia abandonada, mas que a chaminé ainda soltava fumaça. Lawrence, o vizinho que muitos achavam que tinha caso com Vitória. Vocês sabem, né? A língua do povo é maior do que a boca. A bichinha morre assassinada e o povo fica dizendo que ela tinha um caso com o vizinho. Então Lawrence, o vizinho, foi averiguar, decidiu verificar com outros moradores. Então eles foram dar digamos assim, dar uma olhadinha no que estava acontecendo na fazenda, se precisavam de alguma coisa. Ao entrarem no celeiro, encontraram uma cena horrível. Andreas, Casília, a avó, e Victoria e a pequena Casília estavam mortos e cobertos de palha. Haviam sido atacados com golpes brutais de uma enxada agrícola conhecida como mattock. Dentro da casa também encontraram o corpo do bebê Joseph morto em seu berço e o da empregada Maria no quarto de hóspedes. 6 vítimas no total. O mais assustador: as mortes provavelmente ocorreram dias antes, mas a fazenda continuou ativa. O gado estava sendo alimentado, o fogo do fogão ainda queimava e até pão havia sido assado recentemente. Ou seja, o assassino permaneceu no local após o massacre. Bem, vocês sabem muito bem que eu não sou uma investigadora, sou apenas uma viajante no tempo. Porém, entretanto, todavia, existem sinais que indicam aqui, da forma pela qual os corpos foram descobertos, que havia algum tipo de interação emocional entre o assassino ou assassinos e as vítimas. Percebam que os corpos dos adultos e da menina foram encontrados cobertos com palha. Isso demonstra que depois do assassinato, o assassino resolveu cobrir os corpos, não para ocultar o crime, mas para fazer ocultar as suas vítimas. Por exemplo, você vê isso muito em casos passionais. Outra pista é o fato que o bebê, ao contrário das outras pessoas que foram levados para um celeiro, foi morto e deixado no seu berço, o que mostra que o assassino tinha algum tipo de conexão com o bebê. E a empregada foi morta e deixada no quarto de hóspedes. Como tudo estava sendo cuidado na fazenda, isso indica que era possivelmente alguém que sabia
fazer ali uma lida com os animais, né? Sabe a rotina, talvez por ter observado por vários dias a rotina da casa. Enfim, várias e várias pistas. Digam aqui nos comentários o que vocês acham. A investigação. A polícia iniciou uma investigação massiva, mas rapidamente encontrou dificuldades. A cena do crime foi contaminada por curiosos, vizinhos e até caçadores de lembranças macabras. As autópsias revelaram que as vítimas morreram de traumatismo craniano. A pequena Cacília, de apenas 7 anos, teria sobrevivido por algumas horas após o ataque e arrancado tufos do próprio cabelo em desespero. A bichinha. A arma do crime foi descoberta semanas depois, escondida dentro da própria casa, a enxada ensanguentada. Isso reforçou a teoria de que o assassino conhecia bem a fazenda e os seus arredores. Os principais suspeitos e teorias. Lembrando que vocês, meus amores, antes de pegar no sono e sonhar com todas essas cenas perturbadoras, vocês podem deixar nos comentários a sua teoria. Lawrence, o vizinho curioso. Lawrence, o vizinho, foi o principal. Ele tinha uma relação com Victoria e alguns acreditavam que ele poderia ser o pai do bebê Joseph, explicando assim por que o bebê foi morto e deixado no berço. O fato dele ter sido o primeiro a encontrar os corpos levantou suspeitas. Em alguns relatos, ele teria agido de forma estranha ao entrar dentro da cena do crime, como se já conhecesse os locais. Pois é, né? Talvez o celeiro fosse o local onde ele se encontrava só diariamente para um tchaca-tchaca na manjaca com a Vitória. Um ex-empregado da fazenda também foi investigado. Ele teria jurado vingança contra a família após ser demitido. Outra teoria aponta para soldados ou andarilhos que vagavam pela Alemanha no pós-guerra em busca de comida e abrigo. E há quem acredite que o crime tenha relação direta com os boatos de incesto entre Andreas e Vitória. Mesmo com todas essas possibilidades, nenhuma prova concreta foi encontrada. Décadas mais tarde, a polícia reabriu o caso, mas novamente não chegou a conclusões definitivas. Até hoje, esse massacre se encontra sem solução. O impacto e o legado. O caso Hinterkaifeck se tornou um dos maiores mistérios criminais da Alemanha. A fazenda foi demolida em 1923 e em seu lugar foi erguido um memorial às vítimas. Para muitos, a ideia do que o assassino pôde viver dentro da casa por dias, alimentando gado e cozinhando refeições enquanto os corpos estavam ali, é o detalhe mais perturbador de todos. O crime inspirou livros, documentários e até filmes de terror. Ainda hoje, investigadores amadores tentam resolver o enigma, revisando documentos da época e analisando teorias. Quem matou a família Gruber? Teria sido alguém muito próximo ou um estranho que observava a casa à distância? Seria possível que o assassino ainda tenha vivido com eles sem nunca ser descoberto?
esses sons, um pouquinho no estilo poltergeist, poderiam acontecer na casa, na fazenda, e nada ter sido descoberto, mesmo depois da fazenda ter sido revistada. É uma questão. Às vezes existem ali manifestações sobrenaturais antes mesmo que crimes aconteçam, não apenas depois que crimes aconteçam. Eu achei maravilhoso eles terem demolido a fazenda e criado um memorial, porque imagine só você ganhar na loteria, comprar uma fazenda na Alemanha e vir grátis um poltergeist, porque a fazenda está infestada de espíritos malignos devido ao que aconteceu há 100 anos atrás. Ninguém merece, né? A minha teoria, que pode estar completamente errada, mas é que provavelmente deveria ter algum tipo de manifestação sobrenatural naquela fazenda, devido à brutalidade do pai, aos sussurros, rumores de incesto. Também sabemos que são práticas muito negativas. Também eu acho que o vizinho, assim, não, eu detesto fofoca, mas eu acho que o vizinho tem algo com isso, entendeu? Eu acho, porque o vizinho morava ali perto, o vizinho também era fazendeiro, o vizinho também sabia cuidar, não é? Sabia cuidar dos bichos, sabia qual era a rotina da casa. O vizinho poderia até mesmo ficar na casa por certos momentos, depois voltar à sua própria casa. O vizinho sabia onde tudo era guardado na casa. Pois é. Será que o vizinho foi a Monique e pegou um jornal? Ou foi o jornal que o vizinho deixou lá, o assassino, para despistar a polícia? Eu acho que definitivamente o assassino tem alguma conexão emocional com o bebê. Se o bebê não foi fruto do relacionamento com o vizinho, e se fosse outro relacionamento com outra pessoa, e se fosse um relacionamento com um ex-empregado, e o empregado foi demitido, vale pensar nisso, não é? Pois é. Aí o vizinho do nada decide chamar o som. E por que o vizinho chamou os outros vizinhos para irem com ele para checar na fazenda? Porque se eu vejo uma coisa errada com os meus vizinhos, eu vou lá, eu sozinha, vou esperar o povo vir. Não, se eu ver que tem alguma coisa estranha, eu vou acudir, né? Porque ele chamou os outros vizinhos? Talvez porque ele queria testemunhas para presenciar, para encontrar o corpo com ele, né? Para não ficar tão na cara. Bem, são muitos e muitos e muitos questionamentos. Vale sempre a pena lembrar que todos devem sempre prestar atenção. Ter situation awareness. Preste muitíssima atenção no que está acontecendo ao seu redor. Não confie em estranhos. Feche tranque as portas de sua casa. Se perceber algo estranho acontecendo, abra o olho. Pois é, entendeu? Tente não fazer inimigos. E se fizer inimigos, tente ser mais poderoso do que eles, né? Pelo menos isso. Ai, eu não tô dizendo a você pra começar a brigar com ninguém, né? Tô dizendo apenas que quando for brigar, escolha bem com quem brigar. Ai, que caso triste, né? Mas, enfim, pelo menos criaram ali um memorial para as vítimas, apesar que o crime nunca foi solucionado de forma adequada, né? Mas vamos orar para que as vítimas estejam num bom lugar com o Pai Celestial e que quem cometeu essa injustiça, esse crime, tenha se arrependido, né? Pelo menos isso. Pois é. Toma bem, meus amores, toma com os anjos, tranque as portas e cuidado para não ter pesadelos com esses assuntos tão pavorosos. Lembre-se que nós teremos uma secretaria
mesmo. Depende de você deixar o seu comentário, se inscrever no canal e também dar like nesse vídeo e me seguir lá no Instagram, que é o @AmandinhaFreitasoficial. Vamos ver se vocês fazem tudo isso para ver se nós prosseguimos com esses momentos relaxantes macabros do passado com True Crime, com outros vídeos. A primeira